Bem, pessoal, com relação à questão 3, a questão traz o seguinte problema. Desenvolva um programa em linguagem C que receba um valor inteiro Q e, em seguida, um conjunto de Q elementos inteiros. Em seguida, receba um valor X. Seu programa deverá informar quantas vezes o valor X se repete no conjunto, sabendo que Q será sempre menor ou igual a 30. Então ele está falando aqui, né, explicitamente que o conjunto de Q elementos inteiros sempre será no máximo de 30 valores e que desculpa, e que e aí essa descrição aqui, mais uma vez, né, toda vez que tiver esse tipo de descrição, não é para vocês tentarem fazer qualquer coisa para garantir que isso aconteça. Ele está sempre falando, ele está afirmando isso, né, que sempre será menor ou igual a 30. Então, isso já é garantido pelo problema. Não tentem dificultar mais o problema de vocês. Uma coisa que vocês precisam ficar atentos é observar aqui qual a ordem dos dados de entrada. Então, nesse caso, você tem primeiro a quantidade, referente à quantidade de elementos do conjunto. Então, veja que é 4, significa que o conjunto tem 4 elementos inteiros. E, por último, aqui está o valor de x. E ele quer saber quantas vezes o x aparece, se repete aqui no conjunto. Então, 9 se repete duas vezes nesse conjunto. Ele está falando, o valor 9 se repete duas vezes. Ó. O conjunto tem 6 elementos, então 3, 6. E ele quer saber quantas vezes o 3 se repete. Então, o 3 se repete 1, 2, 3, 4 vezes. E o 20 aqui, ele quer saber quantas vezes se repete nesse conjunto de 10 elementos. E o 20 não se repete nenhuma vez, né? Então, se repete 0 vezes. Então, o que acontece? Percebam que se esse valor x fosse dado antes, né, do conjunto, a gente não precisaria de vetor, porque a gente não precisaria guardar esses valores, mas o x é dado depois. Então, para contar quantos elementos tem no conjunto, eu vou precisar saber qual é o elemento que eu estou querendo contar. E aí, eu só vou ter esse elemento depois que eu já tiver, né, inserido todos os elementos do conjunto. Então, por isso, eu vou ter que primeiro guardar todos esses valores, e aí depois eu vou percorrer esses valores e contar, né, quantas vezes o x aparece. A gente fez uma questão similar a essa na nossa última aula, né? Sempre fiquem atentos à estrutura de dados de entrada, porque você não pode pegar o x antes se a questão está falando que o x é para ser coletado depois, né? Então vamos lá. O que a gente vai ter que fazer aqui? Então a gente vai criar nossa base, né, para o programa. A gente vai começar criando aqui, né, eu vou criar uma variável que vai ser esse Q, essa quantidade de elementos do conjunto. Vou ter que criar um vetor aqui, que eu vou chamar de conj, que seria para armazenar todos os valores pertencentes ao conjunto. E aí ele fala aqui que o conjunto tem no máximo 30 valores, então meu vetor vai ter um tamanho de 30. Além disso, eu vou precisar do valor x, né, que é o valor que eu vou estar procurando, e eu vou precisar de um laço para pegar todos esses valores, né? E nesse caso é um laço por contador, então eu vou precisar de uma variável, né, para contar ali no contador. Então o primeiro passo é pegar essa quantidade, né? Então quantos elementos eu vou ter no conjunto? Se tiver 4, eu vou ter que pegar 4 elementos. Se tiver 6, eu tenho que pegar 6. Se tiver 10, eu tenho que pegar 10. Então a gente está cansado de fazer isso já, né, nas outras avaliações, né? Então a gente vai pegar um valor Q e vai fazer o laço para rodar aquela quantidade Q de vezes. Então, as 3 regras do laço por contador ali: inicialização, condição de parada e incremento. Então, dessa forma, eu vou começar o meu count de 0, enquanto o meu count menor que Q, e aí eu uso um incremento aqui, count mais mais. Então, vou fazer o meu laço rodar exatamente a quantidade Q vezes. Cada vez que ele roda, qual é o intuito? O intuito é pegar um valor inteiro que seria correspondente a um valor do conjunto. E aí eu vou ter que armazenar dentro do conjunto, né? Então, vou estar sempre pegando esse valor inteiro e colocando ele dentro do meu vetor de conjuntos. Então,
Se o Q tiver 5 valores, ele vai rodar aqui 5 vezes, e para cada vez que ele rodar, ele vai pegar um inteiro e vai colocando aqui no meu vetor conjunto, né? Então o conte começa de 0, depois vai 1, vai 2, vai 3 e assim sucessivamente. Após ele coletar todos os valores, agora eu vou pegar então o valor de x. Então a gente vai pegar aqui o valor de x. Então, ok, peguei o valor de x. E o que é que ele quer como saída? Ele quer que o programa informe quantas vezes o x se repete no conjunto. Então eu precisaria, né, verificar quantas vezes os elementos de cada elemento do conjunto é igual ao x, para que eu conte quantas vezes o x aparece no conjunto. Então eu vou criar aqui um contador, por exemplo, quantidade A, que seria quantas vezes aparece, por exemplo. E aí, lembrando, o nome poderia ser qualquer um, né? E aí eu vou dizer aqui que esse contador começa de 0. Inicialmente o x não aparece nenhuma vez no conjunto. Só que eu vou ter que percorrer os elementos do conjunto para fazer essa verificação. Então eu vou fazer um outro laço, começando de 0 de novo, porque eu quero percorrer todos os elementos, enquanto conte menor que Q, conte mais. E aí, toda vez que eu andar aqui com o meu contador, eu vou fazer uma verificação. Se o x que eu estou querendo verificar é igual àquele elemento no conjunto. Então, ao elemento dentro do conjunto, ao elemento conte. E aí, se for igual, a gente vai contar. Então, eu vou fazer aqui quantidade que aparece mais, né? Que seria equivalente à quantidade A igual à quantidade A mais 1. Então, a gente faz a soma, né, da contagem e no final a gente precisa informar quantas vezes esse elemento aparece. Então, vou pegar o texto aqui que ele está utilizando. Então, quantas vezes o valor x aparece, se repete, né? Então, o valor x se repete quantidade A. Então, o valor, por exemplo, para esse exemplo aqui, o valor 9 se repete por cento D vezes. Qual é esse por cento D? A quantidade A que está aqui, né? Então, essa seria a solução para esse problema aqui, né, na atividade 3. Então, questão 3. Para quem tiver com alguma dificuldade de entender como é que isso está funcionando, eu vou fazer uma simulação aqui usando o Paint. Então, vamos lá. Vou pegar aqui uma outra cor. Peguei o valor Q, né? Imagine que o Q aqui é 4. Então, o Q vai receber o valor 4 aqui. Ok. Então, o conte vai ser, enquanto for menor que Q, que seria o valor 4, ele vai rodar. E aí, o que que conte é inicialmente 0. 0 é menor que 4? É. Então, ele vai pegar o primeiro. E aí, eu crio um vetor aqui, que eu chamei de conjunto, conj. E aí esse vetor tem os índices lá, né? Eu criei com 30 posições. Eu não vou colocar as 30 posições aqui, até porque a gente não vai usar as 30. Mas ele tem 30 posições. E aí os índices vai de 0 até o tamanho menos 1. Então vai 0, depois 1, depois 2, depois 3, depois 4. E assim sucessivamente até o 29, que é a última posição lá do vetor. Então de 0 até 29, porque ele tem 30 posições. Então, quando o conte é 0, eu peguei o primeiro valor, vamos supor aqui, né, para o exemplo, o primeiro valor é o 8. Então, ele vai pegar o 8, o valor 8, ele vai pegar aqui e vai colocar onde? No vetor conj, em que posição? Na posição conte. Conte inicialmente é 0. Então, ele vai botar o 8 aqui dentro, ó, na primeira posição do vetor. E aí, o conte que era 0, ele vai fazer o incremento aqui, conte mais. Então, o conte vai deixar de ser 0 e o conte vai passar a ser o valor 1. E aí, 1 é menor que 4? É, então ele entra de novo, pega o segundo valor, vamos imaginar que o segundo valor é 5. E aí ele vai colocar dentro do vetor conjunto, em que posição? Na posição conte. Agora a conte é 1, então ele vai botar o 5 aqui dentro
do vetor, na casa 1, né? E aí o conte que era 1, ele vai deixar de ser 1 e vai ser incrementado. Então o conte vai passar a ser 2. 2 é menor que é 4? Então ele entra novamente e pega o próximo valor inteiro, que seria 9. 9 vai ser colocado dentro do vetor conjunto na posição conte, que agora é 2. Então, ele vai colocar o 9 aqui dentro. E aí agora, né, o conte deixa de ser 2 e passa a ser 3. 3 é menor que 4? Então, ele vai pegar mais um valor inteiro e vai botar no conjunto na posição 3. Então, o próximo valor também é 9 e vai ser inserido aqui na posição de índice 3 do vetor conjunto. Então, agora, o conte deixa de ser 3 e passa a ser 4. E aí ele vai perguntar, 4 é menor que 4? Não. Então, ele vai parar de executar esse laço. E aí vai pegar o valor de x. Então, eu vou ter um espaço de memória que eu defini, sendo x. E esse x, né, vai receber um valor lá, que é o valor que eu vou procurar. Que nesse caso aqui foi o 9. Então, eu vou procurar o valor 9 dentro do meu vetor. E aí eu zero de novo o contador para percorrer cada um dos elementos do vetor. Então, meu conte aqui, agora, né, na linha na linha 13 aqui, o conte passou a ser 0 novamente. Então, eu reaproveitei a variável, uma vez que eu já usei, não estou usando e não tem mais utilidade. Então, o conte começa de 0 de novo. O Q continua em 4, né? Porque eu não mexi. Eu tenho 4 elementos no vetor. Então, 0 é menor que 4? Então, eu verifico se o valor de x, 9, é igual ao conjunto na posição conte, que é a posição 0 inicial. Então, 9 é igual à primeira posição do vetor 8? Não. Então, ele não faz nada. Depois, ele roda de novo e o conte que era 0 passa a ser 1. E aí ele verifica se o x é igual ao conjunto na posição conte, que é 1. Então, 9 é igual a 5? Também não. Então, nada ele faz e o conte é incrementado para 2. 2 é menor que 4, ele entra e verifica se o x agora está no vetor conjunto na posição conte, que é a posição 2. 9 é igual a 9, que é aqui o elemento, né, da posição 2 do vetor, Então, aquela quantidade que começou ali de 0, então ela tinha 0, ela passou a ser mais 1. Então, a quantidade virou 1, porque eu encontrei um elemento. E aí agora, o conte que era 2, ele passa a ser 3. E eu verifico, 3 é menor que 4? Então ele vai verificar agora se o x é igual ao conjunto na posição 3, que é o 9. 9 é igual a 9? Também. Então, a quantidade, A, que era 1 já, vai somar mais 1. Então, vai passar a ser o valor 2. E aí, agora, o conte que era 3 passa a ser 4. 4 é menor que 4? Não. Então, nesse momento, ele sai do laço e vem para o... Eu botei um if aqui, mas não é if, né, gente? É um print. Printf. Desculpa. Então, ele vem para o printf. Cadê? Então ele vem aqui para o printf e dentro do printf ele vai exibir, né, o valor de x se repete quantidade de A vezes. Então ele consegue, né, exibir essa correspondência. Uma coisa importante que eu já aconselho a vocês é sempre na hora da avaliação, né, você criou o código e depois vem, né, verificando cada uma dos comandos, justamente para que não haja erros, né, de sintaxe aqui, né? Então tenham sempre esse cuidado de fazer uma verificação depois do passo a passo que você criou, para não colocar, né, um comando com nome errado ou com nome diferente. Então vamos agora compilar, vou executar, né, e eu vou fazer só as verificações aqui para ver se esses dados de entrada estão corretos, né? 8599 procurando 9.
Então, o 9 se repete 2 vezes. 6 números, né? 3, 2, 3, 7, 3 e 3. Procurando 3. O 3 se repete 4 vezes. E agora, tendo aqui 10 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Procurando o número 20. O 20 se repete 0 vezes no conjunto. Então, essa é a solução aqui, né, descrita para a questão 3.